Bom, agora vamos para mais um detector, né, usado na cromatografia líquida, que são os detectores amperométricos, né? Então a gente já estudou lá na eletroquímica como funciona a amperometria, né? Eu já falei que a amperometria ela é usada como detector na cromatografia. Inclusive esse vídeo aqui a gente até já viu ele, né? Que é um videozinho também da Metron, exemplificando aqui o funcionamento do detector amperométrico. Lembrando que o detector amperométrico a gente mantém um eletrodo de trabalho, né, que é o Working Electrode aqui, o WE, a gente mantém o eletrodo de trabalho com um determinado valor de potencial, né, e outro eletrodo, um contra-eletrodo, que é o Against aqui, Electrode, esse contra-eletrodo está no potencial oposto. Só que ligado a esse eletrodo de trabalho, a gente também fica medindo a variação de corrente que acontece no eletrodo de referência. Por quê? Porque o eletrodo de referência, a quantidade de elementos que se descarregam nele é ínfima, a corrente gerada pelo eletrodo de referência é muito baixa, mas a quantidade de elementos que se descarregam no eletrodo de trabalho e no contra-eletrodo é grande. Mas o aparelho ele mede a corrente elétrica entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. O contra-eletrodo só existe aqui para que esse aqui consiga ficar carregado em um determinado potencial, ou positivo ou negativo, né? Então, inclusive, se trabalha, boa parte dos analitos aqui geralmente se reduzem, né? Então a gente acaba deixando esse eletrodo de trabalho aqui com um potencial negativo, né? Meio rico em elétron assim, para que elementos se descarreguem. Mas também é possível fazer análise com eletrodos com analitos, aliás, que tendem a se oxidar. Então a gente deixa um eletrodo aqui positivo, né? O eletrodo de trabalho. E aí os elementos vêm até ele e se oxidam. Nesse caso, quando eletrodos de trabalho estão otimizados para que os analitos se oxidem, a gente não tem um problema, digamos assim, de começar a ficar elementos grudados no eletrodo, certo? Geralmente o eletrodo de carbono que é usado para fazer esse tipo de procedimento. E platina, agora não me lembro. Mas carbono eu me lembro que sim. Mas quando a gente quer que o eletrodo, reações de redução aconteçam, elementos químicos se pegam os elétrons do eletrodo e se reduzem, e aí normalmente eles vão ficar grudados no eletrodo. Aí a gente usa eletrodo de prata, eletrodo de ouro, bastante é usado, né? Eu já usei um que o eletrodo era de ouro, né? E aí, nesse quesito, quando analitos vêm até o eletrodo e se descarregam e se reduzem, eles se depositam no eletrodo. E aí seria ruim para nós. Pensem que esse vídeo aqui, vou até rodar o vídeo, né? Porque ó, os analitos vêm aqui, se descarregam no eletrodo e dá uma corrente. Ó. No que dá essa corrente, lá a gente gera um pico do cromatograma. Aí depois vai vir, olha, o eluente não dá corrente, aí depois o outro analito vai lá dar uma corrente zona lá, ó, vai dar o sinal dele, para de passar, vem o terceiro analito, começa a se descarregar no eletrodo e dá o outro sinal do último analito. Vou dar um pause aqui. Ó. A gente conseguiu ver que os três analitos se descarregaram no eletrodo. O que eu quero explicar é o seguinte, imaginem que esses três analitos eles fizeram reação de redução. Se eles se reduziram, a gente deve imaginar que eles receberam elétrons e viraram eletrólitos sólidos, e esse sólido grudou no eletrodo. Em outras palavras, eu quero dizer que o nosso eletrodo, à medida que a gente começar a fazer a análise, ele vai ficar sujo. Sujo dos elementos que estão se reduzindo e grudando no eletrodo. Então, se fosse assim, a gente faria algumas análises, teria que desligar todo o cromatógrafo, abrir e polir esse eletrodo aqui, limpar esse eletrodo, certo? Porque essa não adianta, não tem o que fazer. Quando o analito faz reação de oxidação, não é problema, porque ele perde elétrons e segue como cátion, e segue o caminho dele como cátion, não é problema. O problema são nas reações de redução. E alguns analitos têm a tendência a se reduzir lá na reação que a gente quer fazer, né? Esse detalhe eu não vou entrar em questão aqui. Mas algumas vezes os analitos vão se reduzir. E aí eles vão se depositar na superfície do eletrodo. Entenderam? Então, esse videozinho aqui a gente já tinha passado, né? Posso dar um play de novo aqui, só para vocês olharem o videozinho. Mas depois eu quero discutir, então, qual é a alternativa que foi inventada para escapar dessa, entre aspas, o eletrodo que acaba sendo sujo por analitos que se reduzem, né? Quando a gente otimizou para que uma reação de redução aconteça aqui. Então, aqui estão acontecendo reações de redução, é percebida a corrente gerada entre eletrodo de trabalho e de referência, gera-se o cromatograma e assim a vida segue, né? Então, isso aqui já está batido já, vocês já sabem o que é isso aqui. A novidade que eu guardei para explicar aqui no assunto cromatografia líquida
Isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu aprendi meio na marra, assim, não cheguei a ter aula disso, e na época levei um tempinho para entender isso aqui, porque lendo o manual, né, às vezes o manual não é tão claro assim. A gente faz eu já, mesmo que eu já era acostumado a programar, fazer gradiente de fase imóvel, sabe? Aquilo que eu já expliquei para vocês, gradiente de fase imóvel. Aqui, esse detector amperométrico, existe uma amperometria, que é uma amperometria, digamos assim, mais inteligente, né? Não precisa, ele é eu diria que ele é um detector autolimpante. Não precisa limpar ele é autolimpante. Pode acontecer reações de redução nele ali e ele se limpa sozinho. Como é que ele se limpa? Isso aí é chamado de amperometria pulsada. Na verdade, a gente faz uma programação de variação de potencial daquele eletrodo, certo? Quando eu digo que eu demorei tempo para entender, é porque logo que eu comecei, eu li isso aqui no manual e o manual não era tão claro nesse detalhe aqui. Ó. Isso aqui é o detalhe que eu demorei um tempinho para entender. Toda essa programação que a gente faz aqui, que o eletrodo vai fazer, é uma programação que ele faz em menos de 1 segundo. No máximo 1 segundo, geralmente é menos de 1 segundo. E é isso que eu achei. Eu ficava pensando, cara, mas se eu estou fazendo a cromatografia, tem analito que passa num tempo, 1 minuto depois passa no outro, e eu mais ou menos, na minha cabeça, eu estava muito travado que isso aqui era parecido com aqueles gráficos de fazer gradiente de eluição, né? Mas na verdade isso aqui é um gráfico de uma variaçãozinha de potencial que tudo acontece em menos de 1 segundo. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Isso aqui a gente programa, não é pronto, né? Por exemplo, a gente sabe qual é a faixa de, eu nem quis escrever os valores aqui, mas a gente sabe qual é a faixa de potencial que a gente quer deixar o eletrodo para fazer a leitura. Então eu deixei esse valor numérico aqui, ó, dessa linha aqui é onde eu vou fazer a leitura, certo? E aí então o que a gente faz? Inicialmente, a gente programa para que o eletrodo amperométrico ele fique fazendo isso aqui, ó. A gente diz para ele que tantos milissegundos, inclusive as marcas trabalham com milissegundos, de modo que quando tiver 1000 milissegundos é 1 segundo, né? Entendeu? Então, a gente deixa que tantos milissegundos o eletrodo fique nesse potencial que a gente quer, tá? Então, não sei se... Acho que... Vou tentar fazer um negócio aqui. Tentar deixar duas telas aqui, ó. Tá, beleza. Só pra, né? A gente manda esse eletrodo aqui, ó. Ele vai ficar em tantos milissegundos aqui, ó. Pensem que até aqui vai dar 1000 milissegundos. Vamos chutar esse valor aí, 1000 milissegundos. Então aqui ele vai dar uns 200 talvez, né? A gente vai deixar ele uns 200 milissegundos, bem no potencial que a gente quer que os analitos se descarreguem. Se passar analito ali, vai se descarregar e vai acontecer o que a gente quer. Só que ele não vai ler. Ele não vai ler. Mas pensem, isso é 200 milissegundos. Isso aí é 0,2 segundo. 0,2 segundos, tá? Tá, durante esse tempo aqui, tudo que acontecer ali, ele não vai ler a corrente, vai acontecer corrente entre o eletrodo de trabalho e de referência, mas ele não vai ler, não vai para o gráfico lá. Aí depois a gente manda o potencial ficar mais positivo, entendeu? Mais positivo, certo? Mais positivo. O potencial ficando mais positivo, aqueles elementos que tinham se descarregado aqui na leitura anterior, né? Se algum elementozinho veio aqui, se reduziu e grudou aqui no eletrodo de trabalho, sujou o eletrodo, quando o potencial foi bem para um potencial bem positivo, né? Esse analito aqui vai se reduzir, vai embora do eletrodo. E aí depois, para garantir, a gente baixa bastante o potencial dele, né? Deixa o potencial do eletrodo... Minto, aqui eu tô explicando virado, né? Vamos pensar assim, que quanto mais para cima aqui no potencial, eu estou deixando mais rico em elétron, né? Então é isso. Deixa eu voltar a minha explicação aqui. Agora eu me dei conta que eu comecei a explicar invertido aqui. Ó, vamos lá. A gente deixa no início um potencial do eletrodo numa quantidade rica em elétron, tanto é que está acontecendo reações de redução aqui. Vou falar em rico em elétron e pobre em elétron, que eu fico mais claro aqui na minha explicação, tá? A gente deixa o eletrodo num potencial ali rico em elétrons, para que reações de redução aconteçam nele, por um período de 200 milissegundos, e depois mais uns 100 milissegundos, a gente manda o eletrodo ainda ficar mais rico ainda em elétron. Vai que alguém está com vontade de se reduzir aqui, que se reduza da vez, né? E aí vai acontecer reação. Elementos vão se reduzir, vai gerar corrente, só que o aparelho não lê a corrente que foi gerada aqui. Entre os dois eletrodos, ele não considera essa corrente. Ela aconteceu, mas ele não considera. Aí depois a gente manda ele rapidão baixar um monte o potencial e deixar o eletrodo bem pobre em elétrons. A gente extrapola, assim, ó. A gente faz ser bem grande a diferença.
Então, quando ele fez isso aqui, esse eletrodo agora que ele estava rico em elétrons, agora ele está bem pobre em elétrons. Como ele está pobre em elétrons, todos aqueles elementos que se reduziram e ficaram grudados no eletrodo, que estavam sujando o eletrodo, a gente ia precisar abrir e limpar ele, eles vão se oxidar. Então, todos aqueles elementos ali, se eles tinham se reduzido e grudado aqui, agora eles vão se oxidar. Se eles se oxidarem, eles entregam o elétron dele, que eles pegaram antes, eles entregam o mesmo elétron lá no eletrodo e voltam a ser cátion. Quando eles voltam a ser cátion, a fase imóvel vai lá e leva eles adiante, leva eles embora. Então, essa etapa aqui de fazer uma pulsação num potencial bem pobre em elétrons, né? Um potencial bem pobre em elétrons, isso vai fazer com que a gente remova todos os elementos que tinham se reduzido na superfície do eletrodo. E aí depois a gente manda o eletrodo ficar naquele potencial que a gente quer que ele fique. Naquela quantidade ali de riqueza de elétrons que nos interessa, que é ali que os analistas vão se descarregar e se reduzir. E aí a gente espera só mais um tempinho para a coisa estabilizar. E aí nessa faixa verde que eu fiz aqui é o momento em que o detector amperométrico considera a corrente que acontece entre os dois eletrodos. É só nessa faixa de tempo aqui, que deve dar o quê? Uns 300 milissegundos, talvez. 200 ou 300 milissegundos, por exemplo, né? E aí, é essa leitura, é essa faixa, todo o fenômeno que aconteceu durante esses milissegundos aqui, esses valores numéricos de corrente vão para o cromatograma, os outros não. Isso eu demorei um tempo a entender na época, porque eu me lembro, é um bug, foi um bugzinho na minha cabeça que deu assim, que tudo isso aqui acontece em menos de um segundo. E eu tinha muito na cabeça, parecia que isso aqui ia demorar acontecendo, né? Não, isso aqui acontece, a cada um segundo já aconteceu tudo isso aqui. Então ele é um autolimpante o tempo inteiro. E isso faz com que então esse eletrodo aqui a gente use ele direto. Isso aqui a gente abre, uma vez da manutenção no aparelho lá, eu abri, depois de um bom tempo razoável eu abri, e o eletrodo era de ouro, só uma pontinha tu enxerga assim de ouro. Ele estava limpo, ele estava limpinho, mesmo bem em tempo, até parado e coisa, né? Funciona mesmo isso daqui, né? E a gente faz essa programação. Inclusive, é bem interessante, porque às vezes tu pode só configurar o potencial que ele quer que fique e a pessoa pode às vezes nem saber que dá para programar, né? Então, até interessante isso. E aquele detector que eu usei já faz muitos anos, né? Faz mais de 2 décadas aí que eu já usei esse negócio aqui, já existia essa programação aqui. Não é uma coisa moderna, assim, né? E é chamado amperometria pulsada, certo? Então, deixa eu voltar aqui, né? Isso aqui que eu queria explicar então, ó. Essa amperometria aqui, quando ela é usada na cromatografia, eu acho que todos, né? Eu não acredito que tenha detector amperométrico que não seja com amperometria pulsada, porque é isso, senão o eletrodo, se as reações forem de oxidação, é tranquilo, porque aí não tem estresse, né? Aí não tem estresse, os elementos se oxidam, perde um cátion ali, talvez eles já eram um cátion e ficam com um cátion mais positivo ainda, então eles seguem adiante, a fase móvel carrega eles, não tem problema de sujar o eletrodo. Mas se não, não. Aí então eu acho que, acredito eu que todos os detectores amperométricos tenham essa tecnologia da chamada amperometria pulsada. Inclusive na época eu até lembro que também ela é conhecida como amperometria integrada. É integrada, né? Acho que é. Amperometria integrada. Que essa programação aqui feita, eu diria que é uma amperometria, um eletrodo autolimpante, né? E é bem inteligente isso aqui, né? Não tem mistério nenhum. E o aparelhinho fica fazendo isso aqui o tempo inteiro e funciona com uma beleza, né? Para que serve detectores amperométricos? Para elementos que se oxidam ou se reduzem, né? Então, a gente já estudou amperometria, né? Nem vou voltar nesses assuntos, né? Isso aqui já é um assunto passado já. A gente já estudou esse assunto aqui. De todos esses 4 assuntos aqui, todinhos eles a gente já estudou. A única coisa que eu não tinha falado ainda, que é total novidade, era o índice de refração. Condutividade, absorção UV visível molecular, fluorescência molecular e amperometria, coisas que a gente já estudou. Todas elas são usadas como detector. E agora no meu próximo vídeo eu vou falar sobre uma outra coisa que a gente já estudou também, que é o detector de massa, aplicado na cromatografia líquida, certo? Então fecha esse vídeo aqui e vamos para o próximo.